Meu nome é Simone. Coloquei assim: fotos obscuras, sombreadas, desfocadas, ficavam na casa, a casa dos avós. A casa abrigava poço, horta, galinha, relógio, máquina de costura de pedal, marcenaria, abacateiro e fotos. Fotos de pessoas estranhas, distantes, pessoas que mandavam cartas raras, cartões de Natal com neve, felicitando, pedindo e dando notícias, mandando lembranças em língua estrangeira. E fotos. Fotos em preto e branco, homem de terno, mulher de vestido comprido de renda, criança séria, posando. Neste momento solene, solenemente, nós nos olhamos e perguntamos: quem é você? Patrícia. Fotografia. Fotografia. Registros da vida congelados em imagens. Fagulhas, reminiscências. As cores em preto e branco me transportam para o passado, para a casa da minha avó materna. Entre um cômodo e outro, o quadro na parede, o retrato de uma mulher tão bonita como a da foto que escolhi, Alzira do Carmo Vieira. Antes do matrimônio, Alzira do Carmo do Vale. Perdeu o vale do seu pai ao se casar. E a presença da sua mãe, talvez o seu mais desejado jardim, antes de completar 1 ano. A falta da mãe não provocou-lhe a dureza de chão. Pelo contrário, a fez leve e bela como uma borboleta. Alzira amava sorrir, cantar, coser e fiar. Em especial, amava estar com as crianças. Entre uma e outra de suas peraltagens, lembrei-me da história do circo que ela contava. Em uma pequena cidade do interior mineiro que morava, onde Judas não perdeu nada, nem botas nem meias, decidiu montar um circo. O ingresso para a entrada era um botão. Isso mesmo, um botão, desses que a gente utiliza para fechar as roupas. Com pouco tempo de inauguração do estabelecimento, algumas crianças andavam nas ruas com o vento no peito, como diziam os mais velhos. Não demorou muito para as famílias reclamarem. Ora, pois, quem foi essa louca, desvairada, que teve essa ideia, cobrar botões na entrada? O meu filho que quer tirar os botões até das minhas roupas. Essa mulher é uma desocupada, contava minha avó em gargalhadas. Hoje, por meio desse retrato, que retrata e trata minha dor da saudade engessada, encontro-me com Alzira, este ser brincante que inspirou-me a estudar as crianças e suas infâncias na pesquisa. Raquel. O encontro com a fotografia foi forte e certeiro. A imagem me encontrou e gritou para mim, pedindo para ser levada comigo e ser olhada com mais calma. Recordei-me de meu pai. A figura me remeteu a um homem com uma expressão de desespero. Papai era calmo, sereno. Por que lembrei-me dele? Pensei eu. Então, virando e revirando a fotografia, fui me encontrando nesse desespero gritado e recordei-me de como foi quando perdi meu pai. O escuro da fotografia, morte. O desfoque, eu perdida em mim. O grito silencioso, os meus sentimentos calados, que só eu sabia. Na fotografia, sou eu, é ele. Penso no quanto dele deixei para trás, no caminho de ser eu. Esse processo de me deixar me lembrou de Pessoa quando ele diz que a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. O que deixei lá com ele enterrado que quero de volta. Marion. Du armer, nackter Rücken. Zu welchem Mann, zu welcher Frau gehörst du? Nein, du gehörst einem Mann. Bist du noch auf dieser Welt? Bist du dürr? Wie oft
wurdest du geschlagen. Da stehst du, angelehnt mit deinem Gesäß. Noch immer leidest du Hunger. Kannst nicht mehr aufrecht stehen. Stützt dich ab. Mühsam. Deine Male auf dem Rücken, Zeugnis von Gewalten. Was alles hast du halten müssen? Welche Last hast du tragen müssen? Die Last nicht mehr tragen könnend. Nun bist du kopflos. Meu nome é Vilma e eu peguei essa imagem do banco e eu chamei ela, dei um título para ela e o título é Banco Sujeito. E é um banco que se relaciona com as narrativas de quem por ele passa. Quais narrativas ele já escutou, eu me pergunto. Quais corpos sentaram, deitaram nele? O que ele sente sobre tudo isso? Poderia ele, de alguma forma, interferir, intervir? Se ele pudesse, como que isso seria? Quantas vezes o banco não sentiu vontade de dizer para alguma moça: não se preocupe, você vai conseguir, tudo isso vai passar. Ou para alguma criança: suba, pule, brinque, se entregue nessas experiências. É um banco ouvinte que, por meio da sua escuta, vai desenvolvendo empatia com o ser e estar das pessoas no mundo. Muitos passam por ele, mas em especial algumas pessoas voltam toda manhã. Com essas pessoas, o vínculo entre elas e o banco vai se fortalecendo e é maior, e a curiosidade dele também aumenta para saber como estão sendo tecidas essas narrativas, qual o desenrolar dessas narrativas. O banco sujeito, que eu chamo aqui de sujeito, queria poder abraçar uma alma perdida, queria poder abraçar um coração partido e também abraçar as felicitações de cada um que conta quando passa por esse banco. E os animais? Os animais também recorrem aos bancos, os seus encontros, para descansar, pousar, pausar. Borboletas, passarinhos, mariposas, formiguinhas sobem nesse banco e até grilos. É um banco relação, é um banco acolhida, é um banco escuta, é um banco abraço, é um banco espera, é um banco respiro, é um banco sujeito com características tão sublimes e às vezes tão escassas nos sujeitos. É um banco inspiração. Carla. Pé na estrada, vida de cigana, muitas paisagens no caminho, muitos sonhos em minha mente, muitos desejos em minha alma. Entrelaçando idas e vindas no fio da minha vida. Na terra finco minhas raízes, não as conheço, mas sinto-as me impulsionar e fortalecer como uma árvore cujo tronco sustenta meus anseios e deixa fluir a seiva, alimento para os meus desejos que brotam nos galhos e se expandem para o alto, para o céu. A árvore, simbolicamente, liga a terra ao céu e também representa a morte e regeneração. Essa imagem em transformação constante que renasce, atrai meu olhar e me revela. Sou inquieta, sou lua, sou água, sou mulher. A primeira relação que estabeleci com a fotografia da árvore e muro foi o símbolo da morte e da regeneração, o que está destruído e o que resiste. A árvore como resistência de vida, mas também meu olhar passou pelos respingos de tintas imaginários como uma tela em construção.
A outra fotografia traz as mãos, uma sensação de força, de abrir caminhos e ter coragem para seguir, mesmo diante dos desafios. Eu sou Cristiana e para mim o título é Serviço. O tiro não tira a seiva que sustenta meu ser árvore. O caos é cais da regeneração. Irrigo raízes com lágrimas na secura das infinitas violências mudas. Nutro esperanças de apoios invisíveis. Pari paciência, aprendi a resistir para existir. Há estações de desapego e de florir. No entorno cai a parede, a máscara. Fica a luta e a memória que transforma a dor en historia. José Guisao. Colombia evoca en muchas personas violencia, y es verdad, pero solo en algunos contextos, no en todos. En algunos barrios se viven las fronteras invisibles y la escuela también se ha visto afectada, porque puede quedar en medio de esos cruces que algunos han llamado fronteras invisibles. En algunas esquinas se ven hombres que intimidan a otros, aunque son jóvenes y físicamente no se ven tan fuertes, pero en el fondo generan miedo. Para mí, esa violencia ha sido lejana, aunque para todos significa algo y pone huellas oscuras en nuestra memoria. Eu sou Cláudia e tudo começa com uma performance. Mexeu com os meus sentimentos e as minhas sensações. Me fez sentir frio e medo, angústia e saudade. Quando me aproximei da mesa, decidi que iria romper com esse estado. Busquei uma imagem que transformasse essa sensação. A princípio, a imagem me dizia que era a flor, misteriosa e doce, que aquietava amorosamente meu coração. Depois comecei a virar a imagem e dei de cara com um homem de terno que muito lembrava meu avô. Os melhores sentimentos apareceram, segurança, carinho e afeto. Como um imenso desejo de descobrir mais, continuei a virar a foto e me deparei com uma árvore, forte, frondosa, firme. A associação foi muito rica. Sinto que fui compreendida quando, na voz da minha colega, fui acolhida e as minhas associações ampliadas em outro vocabulário. Me vi dizendo palavras que não disse, mas poderia ter dito e talvez um dia diga. Por fim, viver essa experiência marca em mim sentimentos que me identificam com o que eu não imaginava, que trazem silêncios perturbadores e reflexivos, que ampliam a consciência e apontam para o futuro. Fúvia. Ao ser convidada a escolher uma das fotos, a que saltou logo aos meus olhos foi a escolhida. Uma imagem difusa, espelhada por um mapa, com o nome Escola Municipal visível e uma criança fardada chegante. Não foi difícil compreender o porquê da escolha. Sou professora da Rede Municipal de Salvador. Nesse momento, vivendo a licença aprimoramento, prevista no plano de carreira do município, mas que nem por isso me foi concedida sem que tivesse que lutar por ela, por meu direito. Sempre que cito esse fato, recordo que quase necessitei pedir exoneração para que pudesse fazer algo simples. Seguir com meus estudos, meu desenvolvimento profissional, meu projeto de vida-formação, um doutoramento fora do meu estado, o que contribui diretamente com a minha prática. Como narrei às colegas que junto a mim formaram a tríade, sou convocada por essa imagem, pois desde que entrei de licença, continuei participando à distância dos acontecimentos da escola na qual sou lotada, através dos registros do grupo do WhatsApp. Isso me mantém próxima, diante da conscientização de que retornarei a essa realidade,
não mais a mesma, tendo em vista tudo que tenho tido a chance de viver. Todavia, também me angustia, toda vez que alguma situação é compartilhada e que instiga minhas concepções pedagógicas e eu não estou lá para possibilitar reflexões acerca de outras maneiras de pensar o nosso fazer docente e ou para demarcar um posicionamento político. Meu esposo, em um desses momentos em que na conversa do WhatsApp me deixou muito mobilizada, me questionou: você está em outro momento, no qual precisa estar focada aqui, no que estamos vivendo, o nosso doutorado. Não seria o caso de você não participar do grupo até a sua volta? Mas eu preciso me manter conectada. Cada vez que tenho a chance de voltar para casa, tento encaixar na agenda e a escola, rever as colegas e rever as crianças. E é tão gostoso vê-las correrem ao meu encontro e me abraçarem apertado. Na Semana da Pátria, em que estive lá para participar também do ENDIP, recebi de uma menina que foi minha aluna o ano passado, no primeiro ano, uma cartinha com o nome dela, o meu, o desenho de um coração e a frase: para a melhor pró do mundo. É esse tipo de relação que estabeleço com elas que me dão pistas de que todo o meu empenho e compromisso, toda a energia que despendo em defesa da educação pública de qualidade em meu município precisa continuar. Mesmo que por vezes me sinta desvalorizada, desrespeitada. Não sei seguir se não com esse engajamento. Xênia, as duas imagens escolhidas me fazem pensar sobre a tensão. Esse estado de espírito que frequentemente me toma, sem pedir licença e me faz sua escrava. Na imagem fluida há uma expressão que parece trazer abafamento, ansiedade e fraqueza. É a tensão-dor. Na outra imagem, mais nítida, associo a expectativa. Um certo prazer, pois me move e me faz buscar meus desejos, anseios, traz movimento à vida. Sou guerreira. Exatamente agora, lembro da figura do meu pai, que sempre me impulsionava para a vida, não esmorecer. Tenho em mim um sentimento da busca para o equilíbrio entre o movimento e o estático, como uma gangorra. Je m'appelle Anne. Les mains que je vois sur cette photo me rappellent celles de ma grand-mère. Des mains qui avaient aussi la parole. Elles traçaient devant moi un chemin d'expérience, une histoire. Elles ouvraient la porte d'un passé et d'un avenir. Elles ouvraient une brèche dans le temps et dans l'espace. Quand je revenais en vacances en France l'hiver, tous les soirs, ma grand-mère s'asseyait au coin du feu, dans le même fauteuil. C'est aujourd'hui mon fauteuil. Je m'installais au sol, à ses pieds, les yeux à hauteur de ses mains. Elle enroulait ses pouces en silence. Et le mouvement de ses doigts formait une promesse. Puis elle racontait. Conte traditionnel, anecdote familiale. Les mains s'animaient. Venait ensuite le moment où elle s'immobilisait presque. Seuls les pouces continuaient à s'enrouler de plus en plus doucement. C'était un signal. Il fallait aller goûter les dernières paroles. La morale d'une histoire, une leçon de vie qui commençait parfois par « tu vois » dans la vie. Je montais ensuite 2 étages pour rejoindre la mansarde dans laquelle je dormais. Je brossais mes dents, je faisais ma petite toilette. Elle me rejoignait pour m'accompagner dans la prière du soir. J'entrais dans le lit, les draps de lin étaient glacés. Elle me bordait, elle posait sur moi un gros édredon de plumes. Elle m'embrassait affectueusement le front. Et il était temps alors de laisser faire les mots. Rose, o nome do que eu enxerguei é Viagem em Busca de um Tempo Perdido.
As imagens e a música entraram em mim. Me deparo com um retorno no tempo, com memórias fortes, fragmentadas, esmaecidas, lutando para não se transformar em poeira, de alguém em busca de si mesma, em outras dimensões temporais. Essa experiência me remete a uma viagem num túnel, buscando sentidos para a vida hoje. Na verdade, remete à minha própria viagem em busca de algo perdido em mim. Escolhi a fotografia de 2 crianças com mochila, mas antes tinha me emocionado vendo algo como uma passagem, um túnel, no qual não enxergava sua saída. Foi nesse momento que me emocionei, pois esse sentimento de busca de algo está presente em mim. Quero retornar em mim aquela mulher de antes do casamento rompido após 20 anos. Minha segurança ingênua, meu sentimento de fazer minha história, de estar de novo de bem com a natureza, fazendo parte dela. Fez todo sentido minha opção de tirar férias sozinha. A princípio queria rever meus amigos franceses, mas não posso. Escolhi um lugar que me traz todos os sentimentos que busco, que parece que ficou no passado. Conforme o trabalho de minha memória nesse lugar, com cascatas, floresta, um lugar místico, sentia esse poder de decidir meus próprios passos. Lá eu fiz algumas viagens sozinha, conheci amigos. Quero voltar depois de muitos anos. Faz todo sentido essa viagem. Sou uma pessoa em busca de mim mesma, de parte da minha história. A partir da narrativa de Anne, os sentidos da viagem se ampliaram. Também me detive nas mãos, nos pés que aparecem. Os pés seriam buscar meu caminho. As mãos, como ela explica, é a sabedoria construída com as experiências vividas. Portanto, busco o passado, faço a viagem, mas sei que não posso retornar quem eu era. Já sou outra, com muito saber, muitas dúvidas construídas nessa caminhada. Porém, esse retorno, essa busca de mim mesma, permite me tornar mais inteira. O sentimento de me reinventar para superar os desafios do presente. Rosvita. 2 mulheres, 2 imagens, 4 olhos, 2 bocas, uma imagem preta e branca. Um retrato, uma luz de fundo, Elsa e Rosa, eu e ela, um encontro, lado a lado, guardo uma imagem que me atrai, que me acolhe e me seduz. Elsa e Rosa, minha irmã e eu. Uma imagem, presença, ausência, vazio, um tempo perdido que escapa das minhas mãos, eu aqui e ela lá. Carolina. O conjunto de imagens fez emergir em mim fragmentos de memórias e histórias da minha família. Histórias de deslocamentos, encontros e partidas, e histórias de amor. Certa vez, minha mãe começou a tecer imagens para contar e materializar algumas dessas histórias. O tataravô indígena que havia enriquecido com terras e que foi buscar minha tataravó a cavalo, ainda menina,
para se casar com ele. Meu avô, o homem culto e com ideias à frente de sua época, que mesmo tendo falecido tão cedo, transmitiu às suas filhas mais velhas, entre elas minha mãe, o amor pela literatura e a vontade de compreender, de estudar, de saber sempre mais. O amor meio Romeu e Julieta entre meu avô e minha avó. A cidade separava o lado argentino do lado ucraniano por uma linha de trem. Mas a história dos dois borrou essa separação. Minha mãe teceu. São pedaços de uma colcha inacabada, sempre em construção, sempre em tessitura. No pedaço mais recente, minha mãe bordou 2 meninas, eu e minha irmã, sob um sol. Bordou as palavras: My daughters, my son. Somos herdeiras dessa história. Somos herdeiras dessas histórias. A partir delas nos construímos e vamos tecendo.